Enquanto você depender de motivação para conquistar ou para fazer alguma coisa na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Meu nome é Nélio Scioli, sou fundador da Black Belt Foods. Te convido a conhecer os nossos produtos, Black Belt Recovery, nosso alimento pós-treino com alto teor de proteínas, baixas calorias, e o Black Belt Fuel, aqui ó, nosso alimento pré-treino, que é para você ter gás, disposição, força, energia, para fazer aquele treino de qualidade. E nesse episódio 10, eu vou te mostrar o que você precisa, que não é motivação. E isso sim vai te ajudar a conquistar os resultados que você quer. Bom, a primeira coisa que eu queria que você entendesse nesse vídeo é o porquê que você não precisa de motivação, né? E o que você precisa para conquistar os resultados que você tanto quer, que está com dificuldade aí, que de repente não aconteceu. Primeira coisa, a motivação, ela é uma roda. Então, ela, em alguns momentos, vai estar aqui, você vai estar muito motivado, né? Em outros momentos, naturalmente, você não vai estar tão motivado, que são coisas da vida, somos seres humanos, oscilamos em humor, em vários fatores aí, ao longo até do dia. Então é impossível você ficar em cima dessa roda o tempo inteiro. Então ela vai girar ali constantemente e, consequentemente, há uma oscilação disso. Agora, o que não oscila e o que depende só de você não precisa de fatores externos, você só precisa ter de forma constante, que vai sim te levar aonde você quer chegar, é a disciplina. Ao contrário da motivação, que é uma roda, a disciplina ela é uma linha reta. Se você for constante na sua disciplina, disciplinado ali de uma forma constante, você não vai ter essa oscilação. Ou se tiver, ela não vai ser igual a roda, que está em cima e está embaixo. Você pode ter ali alguns picos, está mais disciplinado, outros menos, mas ela vai se manter muito mais constante do que uma roda. Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem que entender. E eu, muitas vezes, me questionava que precisava de motivação externa, né? Alguém me motivando ali para fazer certas coisas. E demorei muito tempo a entender isso, né? Mas tive aí alguns mestres ao longo da vida que me deram alguns exemplos que, num primeiro momento, não me pareceram, né, nada demais, mas só ao longo do tempo eu fui entendendo. Se a gente para pensar, o sistema, né, como um todo, vamos botar assim, né, e hoje o sistema está muito presente ali nas mídias sociais, né, nessas ferramentas que a gente acaba consumindo de uma forma constante e acaba fazendo muito mal, né, trazendo muita ansiedade, muitas coisas mais negativas, desmotivação, né, até do que positivas. Ele é feito justamente para isso, para te manter onde você está, né? E o primeiro exemplo que eu posso te dar aconteceu comigo hoje, né? Hoje, antes de gravar aqui, vendo ali o celular, vendo o Instagram, eu vi, né, uma pessoa famosa, um cara que não deu certo como ator, mas hoje é tido como um grande empresário, né? E na casa dele, o quarto era praticamente um shopping, né? Era uma parede enorme de tênis, roupa pra caramba, tudo, né? E talvez, né, a gente que tá ali nessa briga por fazer sucesso, que eu digo, é vencer na vida, né? Não ficar famoso nem nada, que talvez não seja o contexto da maioria. Ver um vídeo desse, a primeira coisa que você vai ter é o efeito comparativo, né? Você vai se comparar com aquilo, vai querer ter aquilo, mas vê que é difícil, você acha difícil conquistar. Isso já traz uma desmotivação, isso não é motivador nem um pouco, entendeu? Esse tipo de conteúdo, para mim, o pior conteúdo que existe da internet é esse. E eu não estou dizendo para vocês que aqui seja o melhor do mundo, mas eu acredito que tem pessoas como eu que falam, estão querendo trazer, né, algo real ali, do que realmente é, do que realmente é começar uma empresa como a Black Belt Foods, do zero, enfrentar as dificuldades, que é empreender num país como o nosso, isso sim seja realidade, não algo como esse. E aí você vê uma coisa dessa, você acaba com o teu dia ali mesmo. Se você não tiver um preparo para entender que aquilo dali é algo forjado, né, você não para com o que você quer fazer, talvez seja isso até que te desmotive, né? E isso não te traz motivação, esse tipo de conteúdo não traz motivação. Então a primeira parte a gente está falando aqui é muito o que vai te motivar. A maioria das coisas não vão te motivar, entendeu? Essa motivação ela não pode ser externa, ela tem que vir de você, né? E você às vezes também vai estar num período que não está tão constante ali. Então, o que a gente precisa, né, na verdade, é da disciplina, é ser constante, estabelecer ali, né, o que eu quero fazer e fazer, independente do que acontecer, do meio externo, manter essa disciplina. Hoje, eu acredito muito que quem vença, né, quem consiga vencer
consiga botar para frente os seus projetos, seja muito mais aquele que se mantém disciplinado e fazendo, independente do que aconteça, das dificuldades que tenha, do que está recebendo ali do meio, né? Do que propriamente aquele que tem um grande talento, que às vezes é muito bom, mas não consegue ter essa disciplina. E a gente vê muitos casos. Talvez esse caso que eu relatei para você aqui seja até isso. A pessoa às vezes não tem um grande talento, né? Não é aquele fenomenal, mas é disciplinado. Né? E no jiu-jitsu, eu já falei para vocês dessa minha vivência. No jiu-jitsu, eu aprendi muito isso. Porque eu queria evoluir, queria me manter bem, treinando, né? Queria chegar ali à faixa preta. E a única forma era o quê? Estar constantemente no treino, me manter condicionado, me manter bem alimentado. Né? Então, essa disciplina de fazer constantemente as coisas que devem ser feitas, independente da motivação, é o ponto-chave para quem quer chegar ao sucesso. E é nisso que eu me baseio muito aqui na Black Belt Foods também, apesar de todas as dificuldades do início, né, de tudo que permeia aí o início de um empreendimento, é o que eu me mantenho focado. E eu queria trazer isso para você, você que quer fazer alguma coisa, quer abrir uma empresa, quer melhorar de saúde, né, quer atingir lá uma condição corporal boa, tudo isso que você quer fazer só depende única e exclusivamente da sua disciplina. Do que você vai se propor a fazer e vai fazer independente do que aconteça ali de motivação, de apoio, não interessa o que, que é. Se você quer montar uma empresa, você se propôs a fazer 10 contatos de vendas, né, 10 parcerias aí ao longo de uma semana, independente se você vai fazer, 9 vão ter ali porta fechada, mas às vezes a 10ª é a que vai acontecer o negócio. Né? E eu também tenho esse exemplo, porque na minha primeira empresa, eu já contei para vocês que não tenho uma empresa antes da Black Belt Foods, foi isso. Uma parceria que eu fiz foi a que determinou, né, e fez todo o jogo acontecer. Foi quando a empresa realmente explodiu e aconteceu. Aí me trouxe uma melhor, né, situação financeira, uma qualidade de vida melhor, eu pude ganhar mais, né, consegui realmente fazer acontecer. Então tive milhões de portas fechadas ao longo até de um certo tempo, né? Foram pelo menos aí 2 anos. E quando essa porta se abriu, ela fez toda a diferença. Mas por quê? Porque eu me mantive disciplinado, fazendo contatos, mesmo que não dessem certo, trabalhando da hora que eu estabelecia para trabalhar até a hora que eu estabelecia para não trabalhar mais. Me mantive ali na minha saúde emocional, que era o jiu-jitsu, né? Que era poder estar ali. A minha terapia era o jiu-jitsu nessa época também, entendeu? Não deixei de fazer as coisas, né? Não deixei de fazer aquilo que eu planejava fazer. Fui o mais disciplinado possível, por mais que muitas vezes, às vezes, uma coisa ou outra que eu deixava de fazer, né? Acontecia, óbvio, somos seres humanos, não, como eu disse, a disciplina ela vai te manter o mais linear possível, mas ela também oscila, mas não como a motivação, que é muito mais oscilante. Então, se manter disciplinado é o ponto-chave se você quer ter sucesso, seja lá naquilo que você vai fazer, e é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje, trazer esse aspecto, né? Como você não pode depender do de fora para conquistar as coisas que você quer, e sim da sua disciplina, de você fazer aquilo que tem que ser feito, independente de estar motivado, desmotivado, mas fazer o que tem que ser feito. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio 10. Eu quis trazer esse aspecto, né, de como a gente precisa muito mais ser disciplinado do que motivado. E eu queria contar uma última história, né, de um líder que eu tive, né, uma pessoa que foi muito importante na minha vida. E ele dizia uma coisa que eu queria passar aqui para vocês, que eu demorei para entender, mas eu acho que sintetiza muito aqui tudo que foi falado nesse vídeo de uma forma bem humilde. Não sou o senhor da verdade, né, mas tento trazer o máximo possível aqui de verdade nesses conteúdos que a gente está passando aqui nos vídeos. Né? E a história era mais ou menos a seguinte. Essa pessoa ela falava para mim a seguinte coisa: independente de quantas pessoas estiverem aqui comigo, me ajudando, eu vou estar aqui, tal dia, tal hora, para fazer o bem para as pessoas que vierem bater aqui a minha porta. E isso eu demorei para entender, mas hoje eu entendo como uma grande prova de disciplina. Independente do que a vida dê, independente de quem vai apoiar esse projeto, né, esse propósito, independente do que seja, ele estava lá, está até hoje, faz mesmo, né, eu sei disso, mais que a gente não conviva, mas está ali. Né? E essa é uma prova muito grande de disciplina para mim, né, de como você precisa de motivação, você precisa, né, de apoio, você precisa sim ser disciplinado, fazer aquilo que se planejou fazer e, com certeza, mantendo isso, né, tendo uma constância nessa sua disciplina, você vai, você vai atingir, né,
assim como essa pessoa atinge até hoje o resultado que ela quer, você vai atingir o resultado que você quer e o que você merece. Porque eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que merece prosperidade, abundância, saúde, bons relacionamentos. Mas talvez falte só isso. Que você entenda que é muito mais o fator disciplina do que o fator motivação para você conquistar tudo isso e ser feliz, ter uma vida próspera, uma vida abundante. Vamos ficando por aqui. Esse é o nosso 10º episódio. E voltamos. Sexta-feira tem mais. Não sei que dia que você está vendo, mas hoje é terça. Sexta-feira temos mais um episódio aí, um tema bem interessante que eu vou escolher para trazer para vocês.